Beleza. A apelação, né? O cabimento da apelação é cabível contra a sentença, e a apelação também é cabível contra decisões interlocutórias que não podem ser agravadas. Então, existem decisões interlocutórias que a gente faz agravo de instrumento, mas nessa situação a gente apela quando não puder fazer agravo de instrumento. Essa aqui é a apelação. Alguém está com o microfone ligado? Vou pedir para desligar, por favor, que está atrapalhando aqui. Artigo 1009, deixa eu só... CPC... Vamos ler aqui o CPC para a gente poder entender o que está escrito aqui no Word, né? Porque não é que vocês... Artigo 1009 fala sobre a apelação. No parágrafo 1º, eu vou ler, depois eu vou explicar, tá? Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, traduzindo aqui o que a gente acabou de ler, as decisões do juiz não agraváveis, eu espero a sentença e apelo, como eu acabei de falar lá em cima. Aquelas decisões interlocutórias que eu não puder agravar, eu discuto na apelação. Se o juiz ele nega a minha perícia, por exemplo, eu faço um agravo e o juiz ele nega, eu vou apelar, porque senão o processo não vai andar, beleza? Se o juiz nega a minha perícia, eu não agravo, eu apelo, senão o processo não anda. É isso que o parágrafo 1º está querendo nos aconselhar. E o parágrafo 1º do 1009 também fala que na apelação será discutida a sentença em si e as decisões interlocutórias, né? Então, na apelação vai discutir a sentença do juiz e as decisões interlocutórias que o juiz foi soltando aí no decorrer do processo. Beleza. Vamos agora para as contrarrazões. Vamos definir o que é contrarrazões aqui. Um exemplo. O Valfredo, ele apelou contra mim. Daí eu fiz contrarrazões, que é como se fosse uma contestação, batendo nas decisões interlocutórias que eu perdi. Aí, caso o TJ aprove o meu pedido, né, de reanalisar as decisões interlocutórias que eu perdi, o papel que antes era reavaliar a sentença e proferir acórdão, agora o TJ vai olhar as decisões interlocutórias. Vamos voltar aqui para o tópico 1. Eu ganhei o processo do Valfredo, só que ele apelou contra mim. E aí, quando ele apelou contra mim, eu fiz a contestação. Só que nessa contestação que eu fiz lá no TJ, além de eu bater na sentença, eu vou bater também nas decisões interlocutórias que eu perdi. Tá vendo? Não, aliás, não, na sentença não. Como eu ganhei a sentença, né? Então, eu só vou bater nas decisões interlocutórias. Então, o Valfredo apelou contra mim, ele não ficou satisfeito com a sentença. Então, eu faço as contrarrazões e bato nas decisões interlocutórias. Ou seja, o juiz, ele me negou uma perícia. Então, na minha contrarrazão, eu vou bater nessa perícia. Tá? É um exemplo aqui das contrarrazões aqui. Aí, eu vou lá para o TJ. E se o TJ ele aprovar minha contrarrazão, minha contestação de bater nas perícias, né? Então, por exemplo, se o juiz ele me negou perícia, e aí o TJ chega e fala, juiz, você não deveria ter negado a perícia para ele, você deveria ter aprovado essa perícia. Então, caso o TJ aprove o meu pedido de reanalisar as decisões interlocutórias que eu perdi, o papel do TJ, que antes era reavaliar somente a sentença,
Agora o TJ vai olhar também as decisões interlocutórias, ou seja, perícias que foram realizadas antes da sentença, de modo que a sentença poderá ser reformada. Então, eu coloquei aqui, né? Tu meio que garante a sua vitória no TJ fazendo isso. Então, se você vai fazer uma contrarrazão, bater em alguma decisão interlocutória, que seria, nesse exemplo, a perícia, e o juiz, ele concede, a chance de você ganhar o processo de novo, em segunda instância, é grande. Tá? Gente, está claro para vocês, eu acho que eu fiquei um pouco, não sei se eu estou sendo claro na explicação aqui, é que é um pouco complexo, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. É, artigo 1012. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo ou piléges. Vocês lembram o que é isso, né? Eu espero que sim. O piléges é quando você apela e os efeitos da sentença são suspensos, tá certo? Os efeitos da sentença são suspensos porque você apelou. E o opiléges é automático, não precisa você pedir para o juiz suspender a sentença. Então, quando você apela, você suspende a execução da sentença. Porém, ó, em regra, a apelação tem esse efeito, mas tem exceções. Porém, há exceções no parágrafo primeiro do artigo 1012. Então, vamos lá. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Ponto. Então, aqui é a regra, exceção. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença aqui. Então, aqui está. Como a sentença ela pode ser suspensa e os efeitos dela ser suspensos, aqui os efeitos são imediatos. Então, tem algumas situações que a sentença tem efeitos imediatos e não suspensos. Quais são essas exceções que a apelação não irá suspender a execução? Se a sentença versar sobre demarcação de terras, se a sentença condenar o réu a pagar alimentos, então, tá eu e o Teles. Aí a sentença, aí eu processo o Teles e o juiz condena o Teles a pagar alimentos. Se o Teles apelar, isso não vai suspender o fato dele pagar alimento, ele vai ter que pagar porque, nesse caso, a sentença produz efeitos imediatos. Inciso 3. Se a sentença sentença que versa sobre extinção sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Ou seja, se a sentença extingue o processo sem resolução do mérito, ou seja, no caso de alguém é ilegítimo, né? Se eu sou parte ilegítimo, o juiz ele pode extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, se a sentença extingue o processo sem resolução de mérito, ou se o juiz julga improcedente os embargos de declaração do Joãozinho, se ele apelar, isso não vai suspender a sentença, tá certo? Então, se o juiz me fala que eu sou ilegítimo para processar e eu apelo, isso não vai fazer com que o fato de eu ser ilegítimo seja suspenso. Vai ter efeito imediato. Eu sou ilegítimo e não tem nada que possa mudar isso. Nem a apelação vai suspender é, essa decisão do juiz. Ou, por exemplo, se eu processo o Teles e aí o juiz ele dá uma sentença que eu não gosto, ele favorece o Teles. E aí eu faço o quê? Os embargos de declaração. Quando é, E aí, quando eu faço o embargo de declaração, o juiz, ele mesmo assim, ele declara improcedente os meus pedidos. Se eu recorro contra os embargos de declaração, não vai suspender os efeitos da sentença. Deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito. É isso mesmo. Tá? Inciso 4.
sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Se há um documento dizendo que o caso só será resolvido mediante árbitro, e aí o João ele não quer assinar. Tipo, tem um documento que só dá para ser resolvido com árbitro. Né? E o João ele não quer assinar. O juiz ele pode assinar por ele, pelo João. E se o João recorrer contra essa assinatura forçada, entre aspas, essa apelação que o João fez não irá fazer com que a arbitragem seja pausada. Inciso 5. Sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Tutela de urgência, também dá no mesmo. Então, eu fiz um exemplo bem show de bola aqui, né? Inciso 5. Vamos imaginar que eu tenho um Civic 2015, né? Um Civic bem básico aí. Só que aí eu uso esse carro que eu mais gosto, né? Para trabalhar. Só que eu entrei numa desavença com minha ex-mulher e ela se achou no direito de pegar meu carro para ela. Olha o que acontece. Como esse carro eu uso ele para trabalhar e ele é minha fonte de renda, eu peço uma tutela de urgência e explico a necessidade que eu tenho do carro para trabalhar, porque ele é meu meio de trabalho. O juiz concede essa tutela de urgência para mim. Então, o carro está comigo, através de uma tutela de urgência, porque eu demonstrei aí um perigo, né, que eu tenho uma urgência aí. Só que aí, o juiz ele me concedeu o Civic. Só que aí a infeliz da Mariazinha, que é minha ex-mulher, recorre contra essa decisão do juiz. Essa apelação que a Mariazinha fez não vai suspender a tutela concedida até o acordo, beleza? Até o acordo. Se o acordo não falar que não, aí é outro esquema. A gente está falando de apelação e efeito suspensivo, tá? Então, até o acordo, o carro vai ficar comigo. Se o acordo decidir diferente, então o carro fica com a Maria. Mas até lá, o que prevalece é a sentença do juiz. Mesmo se a Maria apelar. Certo? Até o acordo. Inciso 6. Se a sentença decreta interdição. Ou seja, se o juiz me concede a curadoria da criança, eu tenho um filho e o juiz me concede a curadoria dela. Daí Janaína, que é a mãe, recorre contra. Isso não irá suspender a decisão do juiz, de modo a tirar a guarda do garoto de mim, isso até o acordo. Tá bom? Mesmo esquema. Então, são 6 hipóteses que a sentença não será suspensa em decorrência da apelação. São essas 6 hipóteses aqui. Alguma dúvida? Posso avançar, galera? Seguindo, então. Agravo de instrumento, artigo 1015. Vamos lá, então. Artigo 1015. Conceito. É um tipo de recurso cabível contra algumas decisões interlocutórias. Eu só uso o agravo de instrumento se for urgente, tá? Ou seja, se causar um impacto tão forte na vida do meu cliente a ponto de prejudicar a vida do meu cliente, certo? Então, só uso o agravo quando for alguma coisa urgente, beleza? Beleza. Cabimento. Contra quais decisões interlocutórias cabe agravo? Então, o agravo do instrumento ele é usado contra decisões interlocutórias, tá, gente? Não é contra a sentença, pelo amor de Deus. É só contra decisões interlocutórias, o agravo do instrumento. Então, vamos lá. Cabimento. Tutela provisória. Juiz concedeu aí uma tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Porque como a tutela provisória ela é tutela de urgência, a mesma coisa, ela uma liminar, pode até ser comparada com liminar, apesar de não ser a mesma coisa. Pelo fato de ser algo, a liminar ser algo tão urgente, rápido, eu posso usar agravo de instrumento, tá? Porque pode ser algo muito ruim para mim. E lá embaixo a gente vai esclarecer mais. 2. Cabe agravo de instrumento quando as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. Como assim, Vinícius? Que decisão interlocutória que versa sobre mérito? Não é só sentença que versa sobre mérito?
Decisão interlocutória também versa sobre mérito? Então, decisão interlocutória de mérito. Essas decisões interlocutórias de mérito, elas transitam em julgado muitas vezes antes da sentença. Então, pode recorrer. O Sanches deu um exemplo, mas eu não anotei. Mas o importante é a gente saber que existe decisão interlocutória de mérito que pode transitar em julgado antes da sentença. Então, a gente pode fazer um agravo contra a decisão interlocutória de mérito. Tá? Inciso 3. Decisão interlocutória que versar sobre rejeição da convenção de arbitragem. Se o juiz nega que o fato possa ser resolvido mediante árbitro, mesmo se estiver expresso no contrato. Tá? Eu e o Teles. Daí a gente tem um contrato. E nas cláusulas dizem que ele deve ser resolvido mediante árbitro. E o juiz vai lá e fala, não, não vai ser resolvido mediante árbitro, não. Cabe agravo. 4. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Então, se o juiz ele rejeita o pedido de gratuidade da justiça, poxa, eu pulei um inciso? Ah, tá. Bom, já antecipando, né? Se o juiz ele rejeita a minha gratuidade da justiça, eu posso agravar. Inciso 4, desconsideração de personalidade jurídica. Cabe agravo de instrumento, a decisão interlocutória que versar sobre isso. Por exemplo, se o juiz ele quer desconsiderar a minha empresa para investigar minha vida pessoal, cabe agravo também, tá? Inciso 6, decisão interlocutória que versar sobre exibição de documento. Cabe agravo, né? O que é exibição de documento? É tipo, vou arrombar sua casa para pegar tal documento. Então, olha como é que é grave, né? Imagina, eu posso fazer esse agravo para evitar que isso aconteça. Porque é urgente, sabe? A pessoa vai invadir minha casa, como assim? Entende? Cabe agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, gente, ele pode suspender a decisão interlocutória, né? Mas eu tenho que pedir para o tribunal, através do índices, né? Então, se tem alguém que quer invadir, tipo, se o judiciário vai querer invadir minha privacidade para pegar algum tipo de documento, eu posso fazer um agravo e pedir para suspender essa decisão interlocutória até o acordo, porque imagina, vai violar totalmente a privacidade, minha intimidade, entende? Então, eu posso fazer também, acumulado, a questão de suspender os efeitos da decisão interlocutória. Inciso 7, né? Exclusão de litisconsorte. Então, Teles, está processando a Claudiana. Eu e o Teles está processando a Claudiana, e aí o juiz, inadvertidamente, tira o Teles do processo e deixa só eu e o Claudiano. Se o juiz faz isso, se ele exclui o litisconsorte, que seria o Teles, eu posso fazer um agravo de instrumento. 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Gente, existem situações, tá, que há muitas pessoas no mesmo processo. Muitas pessoas, muitos litisconsórcios. Isso pode fazer com que o processo não ande. Então, se eu chego para o juiz e falo assim, juiz, por favor, limite esse litisconsórcio, porque tem muita gente e o processo não vai andar. Se o juiz ele rejeita, cabe agravo. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Se a decisão interlocutória versar sobre admitir ou não que terceiros intervêm, cabe agravo. Mas essa intervenção faz menção somente ao amicus curiae. Então, vamos dar uma olhada aqui o que eu escrevi. Inciso 9. Quando aqui fala de terceiros, refere-se ao amicus curiae, aquela entidade que possui mais expertise para falar de um determinado tema. Então, se o juiz, através de uma decisão interlocutória, ele nega que uma entidade que tem muita propriedade para falar sobre o assunto, se o juiz ele não quer, rejeita esse pedido que eu faço, cabe agravo, tá? Só se for amicus curiae. Outras, o inciso 9 faz menção somente ao amicus curiae, tá? Inciso 10,
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. O que está aqui? Tá, sim. Eu peço para interromper a execução do leilão do meu carro. Então, se meu carro está sob leilão ali e tal, eu posso fazer um agravo para o juiz, para o TJ, né? Interromper a execução do leilão do meu carro, beleza? Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Traduzindo para o português. Decisão interlocutória que verse sobre execução ou inventário, cabe agravo. É isso que o parágrafo único está falando. Beleza? Sobre o artigo 1015, para eu poder fazer o agravo de instrumento, eu não me limito apenas ao artigo, tá? Então, é um rol exemplificativo. Então, eu não me limito apenas a isso aqui, entendeu? Para fazer agravo. Eu posso ter outras situações. Então, é um rol exemplificativo, não é taxativo, tá? Taxatividade. Segundo a súmula 988 do STJ, se houver uma decisão interlocutória que cause risco para o meu cliente, é um risco que não dê para esperar, também cabe agravo. Logo, o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada, ou seja, taxatividade enfraquecida, tá? Uma observação aqui, tá? Se o judiciário ele não teve expediente integral, então não vai contar dias úteis. Por que eu coloquei isso aqui? Sei lá, porque pode ser útil no futuro. Beleza, agora a gente vai mudar, a gente vai sair de agravo de instrumento, agora a gente vai para agravo interno, beleza? Agravo interno é cabível contra qualquer decisão monocrática, e decisões feitas pelo relator são monocráticas. Eu faço o agravo interno diretamente para o próprio relator. Daí o relator... Não. Tá. Daí o agravo interno vai ser votado por mais 2 desembargadores, inclusive ele mesmo. O procedimento, né? O relator vai intimar a parte contrária para ela poder se defender também com relação ao agravo interno. Raramente o relator volta atrás da decisão que ele tomou, tá? Se os 3 desembargadores não derem provimento, eu pago de 1 a 5% do valor da causa. E eu só conseguirei fazer outro recurso quando eu pagar. Então, né, o agravo interno tem consequências aí se você usar de qualquer jeito. Se não for provido, você paga 1 a 5% do valor da causa. E o agravo interno é cabível contra qualquer decisão monocrática. E são 15 dias úteis para protocolar o agravo interno. Beleza? Acabamos o agravo interno. Agora vamos para embargo de declaração. Beleza? Embargo de declaração. Tem uma galera aqui de conteúdo. Só perde para ação rescisória. Embargo de declaração não possui efeito suspensivo. O efeito do embargo é a interrupção do prazo em relação a outros recursos, ou seja, 0 cronômetro. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o juiz lavrou sentença no dia 1, e eu tenho até o dia 15 para apelar, né? Aqui eu não contei final de semana, aqui é só para deixar o exemplo mais limpo, mais clean. Então, se eu tenho 15 dias úteis para apelar, e o juiz ele lavrou a sentença no dia 31, eu coloquei no dia 1, né? Então, é até o dia 16 aqui, ó. Só para ficar bonitinho o exemplo aqui. Então, dia 2, 3, 4, 5, 6, até da 15, beleza? Eu tenho 15 dias úteis aí para apelar. Só que no dia 4, então, no dia 1, o juiz ele
fez a sentença. No dia 4, fiz o embargo de declaração. O prazo para eu apelar, tá, só vai voltar a ser contado quando eu for intimado do resultado da declaratória. Ou seja, se eu fui intimado do resultado declaratório no dia 10, eu terei 15 dias úteis para apelar. Ou seja, 26, dia 26? Dia 26, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24. Não, 25, velho. Pera aí, 11, 12. Não dá certo. Caramba, velho, eu terei que dias para apelar. Dia 25. Tá? Dia 25. Entendeu? Então, se era para ser. Mano, é dia 15, velho. Por que eu coloquei? É 16, velho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá certo, 16. Ó, eu tenho até o dia 16 para apelar, beleza? Aí eu fiz o quê? Embargo de declaração no dia 4. Ah, beleza. E aí, eu só fui ter o resultado do embargo de declaração no dia 10. Então, se eu tinha até o dia 16 para apelar, agora eu tenho até o dia 25, beleza? Esse é o efeito do embargo, tá? Ele zera o cronômetro. Então, aqui, vamos lá. Qual é o cabimento para embargo? Obscuridade, contradição e omissão. O que é obscuridade? Eu não entendo o que o juiz falou, beleza? Contradição. O juiz ele me dá ganho de causa e pede para eu pagar sucumbência. Totalmente contraditório. E omissão é o juiz deixar de apreciar algo que deveria. Qualquer coisa que eu pedi e o juiz não julgou, beleza? Isso é omissão. Porque toda sentença, o juiz ele tem que impugnar, ele tem que citar e ele tem que julgar cada coisa que você pediu, ele tem que julgar, ele não pode passar batido, beleza? Tem que julgar especificamente. Então, se o juiz ele deixa de fazer isso por alguma em relação a algum pedido, cabe embargo, tá? Cabe embargo em vara, TJ, TRF, TJ, STF. São 5 dias, esse aqui é diferente, né? Normalmente são 15 dias úteis, aqui são 5 dias úteis de prazo. A parte contrária vai ser intimada? Depende. Se o resultado da sentença for alterado, vai. Se não, não vai. Beleza? É grátis. Se o juiz altera a sentença por meio do embargo, quem antes tinha feito a apelação é intimado a modificar essa apelação. Ou seja, eu modifico minha apelação porque o juiz modificou a sentença. Cara, mais claro que isso, só 2 disso. Só 2 disso. Entendeu? Se você fez a apelação, você tem que mudar a sua apelação porque o juiz mudou a sentença. Se o juiz mudou a sentença através do embargo. Olha que interessante. Os embargos declaratórios, eles são infinitos. Por isso, usam para protelar, ou seja, atrasar o processo. Se o seu embargo for considerado protelatório, é multa de 2% do valor da causa. Se for novamente considerado protelatório, é multa de 10% do valor da causa. Detalhe, não pode haver mais de 2 embargos considerados protelatórios. E aí, quem tiver a gratuidade da justiça vai pagar essas multinhas sim, tá? Os embargos podem reformar a sentença? A gente falou lá em cima. Sim, desde presente os 3 requisitos. Precisa ser os 3 ao mesmo tempo? Não. Um só é o suficiente. Porém, olha que interessante, se a sentença está fraca, se está frágil, daí não cabe embargo, daí é apelação mesmo, tá? Porque a sentença fraca não é requisito para embargo. Se o sujeito quer acessar o STF, STJ, ele será obrigado a fazer os embargos de declarações, que é importante, tá? Se o sujeito quer acessar os tribunais superiores, ele vai ter que fazer os embargos, beleza? Deixa eu ver o que está aqui presente com nós. Na paz de Cristo. Recurso ordinário constitucional, famoso ROC. Vamos lá, então. Constituição Federal. Vamos lá aqui para a gente entender, porque o ROC, ele como é novo, né? A gente não tem tanta intimidade com o ROC com relação aos outros recursos, né? Então a gente tem que deixar bem claro aqui a questão do ROC, né?
Beleza. Estão previstos no artigo 102, inciso 2, a linha A e B. Toque para o STF. Vamos lá. Cento e dois, inciso 2, a linha A e B. Julgar em recurso ordinário, né? Então, ROC é recurso ordinário, beleza? Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, crime político. Então, beleza. Falando isso, vamos desenvolver mais, tá? STF e STJ, artigo 105, inciso 2. ROC no STJ. Julgar em recurso extraordinário habeas corpus, mandado de segurança. Tá? Habeas corpus e mandado de segurança. Agora vamos voltar aqui para o slide, para o Word, né? Para que serve o recurso ordinário constitucional, que a gente faz no STF e no STJ? Ele serve para reanalisar, rediscutir os fatos. E ele é pedido para a STF ou STJ. Se fosse, aí a gente até pode confundir, né? ROC com RE e RESP, né? Porque os dois são feitos para os tribunais superiores. Se fosse recurso extraordinário ou recurso especial, o STF e o STJ só iriam analisar apenas o direito, porque a terceira instância não analisa fato nem prova, só direito, né? Mas, no RE e RESP, mas, nesse caso, eles irão analisar os fatos e o direito, tá? É como, ó, ele é iniciado... Ah, tá, e outro detalhe importante. O recurso ordinário constitucional, ele é iniciado no tribunal, beleza? Então, é como se o tribunal fosse a primeira instância. E a segunda instância são os tribunais superiores. Por que eu chamo de segunda instância? Porque quem julga fato e direito é a segunda instância. E se o STF julga fato e direito, ele é como se fosse uma segunda instância. Tá? Recurso ordinário constitucional, ele é parecido com apelação, só que a diferença é que mas ele é parecido com apelação, mas tribunais superiores farão papel de segunda instância, tá? Beleza? Ó, uma explicação mais didática, que é o seguinte: esse recurso é usado quando um processo é iniciado já no tribunal e não na vara. Então, por exemplo, se eu quero fazer um mandado de segurança, cara, a gente não estudou isso aí ainda, né? Mas é um exemplo, é o, é o que o Santos passou. Então, se eu quero fazer um mandado de segurança, habeas data, contra o governador de São Paulo, eu faço um ROC lá no TJ. Tá, TJ. E aí, se eu não ficar satisfeito, eu faço para o STJ. Beleza? Ou STF. Não, pera aí, calma aí, me confundi. O ROC é feito no STF e no STJ. Você pode fazer um mandado de segurança contra o governador no TJ. E se você não gostou da decisão do TJ contra o mandado de segurança que você fez contra o governador, aí sim entra o ROC, tá? Então, se eu quero rediscutir aquele assunto que o TJSP negou para mim, ou seja, o mandado de segurança, se o TJ negou esse mandado de segurança para mim, eu faço o ROC para o STF. Então, se você lembrar de ROC, mano, lembra de governador. Mandado de segurança contra o governador. Beleza? Esse foi o exemplo que vai te salvar aí, se cair na prova. ROC, tá? E se eu quero rediscutir aquele assunto, aí, beleza. Você faz o ROC para o STJ. Só que aí, se o STJ nega para você, você faz para o STF. Beleza? Sobre gente, alguma dúvida? O ROC, ele é o recurso mais incomum. Incomum. Vocês têm alguma dúvida? Tá claro? Tá de boa? Puder mandar um joia aí no chat ou
sei lá, qualquer outra coisa, só para mim ter um feedback. Ah, que bom, que bom. Beleza. Na paz. Sobre a admissibilidade do ROC, tá? Ele cumpre os mesmos requisitos da apelação, tá? Você vai protocolar o ROC no juízo ACO, que é no TJ, no exemplo que eu dei. O TJ não vai fazer admissibilidade nenhuma, tá? Assim como quando você vai fazer uma apelação na vara, a vara não faz admissibilidade nenhuma, tá? Ela só dá uma bica pro TJ mesmo. Então, aqui nesse caso, o TJ não vai fazer admissibilidade nenhuma, o recorrido faz a sua contrarrazão no ACO e o TJ envia para Brasília. Envio dos autos para o ADICOM. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai aprofundar aqui, bem rápido, sobre os tribunais superiores, tá? Os tribunais superiores não discutem provas, mas eles podem... Ó, lembra que eu falei que STF e STJ eles só discutem o direito em regra? Então, aqui que eu estou querendo dizer, ó, eles não discutem provas nem fatos, só direito, mas eles podem... O RE e RESP só julga o direito. Só que o RE e RESP eles podem discutir a admissibilidade de um determinado meio de prova, e não a prova em si. Exemplo, eu peço uma perícia na vara de Arthur Nogueira, o juiz me nega. Eu apelo para o TJ e os desembargadores também não me concedem a perícia. E essa perícia seria fundamental para eu ganhar o caso. O que eu faço? Eu vou lá e apelo para o STJ. E o STJ irá olhar o meu caso e se perguntar por que foi negado essa perícia? TJ, ordeno que você analise. Então, o STJ, através do RESP, ele não vai julgar prova alguma, ele só vai discutir o meio, né? Vai discutir a admissibilidade do meio da prova, tá? Então, ele vai ordenar que o TJ analise essa prova aí, tá? E quem vai julgar a prova é o TJ, não é o STJ. RESP só cabe contra tribunais, mas olha que interessante, RESP só cabe contra tribunais, mas RE cabe contra tribunais e varas. Gente, falta menos de um minuto para encerrar aqui, então eu vou encerrar e aí a gente já inicia daqui a uns 2, 3 minutos, beleza? Eu aviso vocês no grupo. Interromper.